Glórias a Deus. Deus abençoe o ministério de louvor mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, boa noite, a graça e a paz. Amém? Que maravilha, Ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou, por isso nós cantamos. Aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia, venceu a morte. Venceu o inferno. O inferno não prevaleceu. Não conseguiu, a morte, ela não conseguiu deter o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, queridos? Que maravilha, quão bom é entoar louvores ao Senhor, entronizar a Ele, engrandecer o nome santo desse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Graças a Deus. Louvamos a Deus pela presença da nossa irmã Janaína, do Rafael conosco essa noite. Que Deus continue abençoando a vida de vocês sempre, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, Deus continue falando ao coração de cada um de vocês. Você foi convidado a estar conosco também nessa noite. Sinta-se à vontade em nosso meio. Você que está em casa também, nos acompanhando aí, pela nossa página do YouTube, também fique à vontade entre nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso de número 11. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 7, o verso 11 em diante. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim: em dia subsequente, ou no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te ordeno, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos mais uma vez nessa noite. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir ao Senhor que realmente os nossos corações estejam sensíveis à palavra dele nessa noite, e a palavra do Senhor encontre terreno fértil em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam atentos e também sensíveis ao falar do Senhor às nossas vidas nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração, fale a tua vida de uma forma maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nossa oração nessa noite, ó Deus, é que o Senhor fale conosco, meu Deus, como tem acontecido constantemente quando nos reunimos aqui neste lugar, Senhor, para adorar, para exaltar o teu nome, Senhor. Meu Deus, e nós cantamos canções que realmente engrandeceram o teu nome, Senhor,
e glorificar o teu nome. Como é bom, Senhor, cantar louvores a ti, ó Altíssimo. Como é bom, Senhor, entoar canções que engrandece o teu nome e que exalta o teu nome, a tua majestade, Senhor amado. Meu Deus, mas melhor ainda, Senhor, é ouvir a tua palavra, é ouvir a tua voz falando, meu Deus, de maneira meiga, de maneira suave aos nossos corações, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, seja esse que vá conectar-nos até a tua presença nessa noite, Pai. Que possamos sim, Senhor, abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, as nossas mentes para receber esta palavra em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos continuando a nossa campanha de 31 dias. Filhos, herança do Senhor. Estamos clamando por nossos filhos, os filhos estão clamando também pelos seus pais. Você que está participando aí dessa campanha conosco, desses 31 dias, eu sei que você tem colocado algum parente seu diante da presença do Senhor, e eu creio que até mesmo muitas pessoas já têm recebido vitórias diante da presença do nosso Deus, do que Ele já tem feito através dessa campanha. E nós temos visto no decorrer hoje é o 4º domingo, né? Que nós estamos aqui falando em torno dessa campanha Herança do Senhor, e nós temos estudado casos de pais que estão desesperados por conta de problemas com os seus filhos. E esses problemas são solucionados até que eles tenham um encontro com Jesus. Mas hoje nós vamos refletir de uma maneira diferente sobre uma mãe que não foi procurar a Jesus por causa do seu filho, mas foi Jesus que a encontrou. Ela foi encontrada por Jesus. Enquanto os pais sobre os quais nós estudamos ainda tinha um fio, né, de esperança, todos os casos, a mulher Ciro Fenícia, né, a filha de Jairo, né, ainda tinha ali um fio de esperança, a viúva de Naum, cujo nome nós também desconhecemos. Essa mulher, ela já havia perdido a esperança. Ela já havia perdido a esperança. O encontro de Jesus com ela, na verdade, foi o encontro de duas multidões. O encontro de duas multidões. E essas duas multidões, elas se encontraram à porta da cidade de Naim. Porém, uma diferença entre a primeira e a segunda. Por quê? A primeira multidão, a que estava com Jesus, ela estava eufórica, porque caminhava com o Mestre. Eles estavam caminhando e participando, ouvindo os ensinos de Jesus, testemunhando dos milagres que Jesus estava fazendo. E a outra triste, em pranto, né? É uma cena típica de um cortejo fúnebre, né? Muita tristeza, como o que nós acompanhamos recente aí de uma pessoa que era muito querida, né? E ali estava o encontro entre essas duas multidões. A que estava com Jesus e a que acompanhava essa mulher nesse cortejo. Queridos, e nós começamos a imaginar algumas situações sobre a vida dessa viúva de Naim. Eu posso imaginar o que essa mulher, ela sonhava, teria sonhado, que seria mãe de muitos filhos. Mas infelizmente o seu marido faleceu, ele deixou-a só com um menino. Meus irmãos, e a vida de uma viúva, naquela época, não era nada fácil. Naquela época, o filho daquela mulher havia se tornado tudo o que ela tinha.
Ela criou o seu filho para ser um homem digno, trabalhador, provedor de sua casa. Eu arrisco-me a dizer que ela procurou que ele fosse também um homem de Deus. É o que nós, como pais, né? Sonhamos para os nossos filhos, aqueles que os têm, nós sonhamos isso para os nossos filhos, né, Léo? É, Marta? Pais que estão aqui. Você quer sempre o de melhor para o seu filho, é ou não é? Você que ainda não os tem, que terá futuramente os filhos, né? Futuramente os terão. Mas nós, como pais, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos, e não era diferente com essa mulher. Mas o pior aconteceu. O pior aconteceu com aquela mulher e com o filho dela. O filho único daquela mulher morreu. Que desalento deve ter sido para aquela mãe. Eu sei que tem pessoas aqui que já perdeu um filho que o Senhor assim levou. E eu imagino a dor que é no coração de uma mãe, a perda de um filho. O desalento que é, falta chão. Porque, meus irmãos, nenhuma mãe, ela cria filhos para a morte. Nenhuma mãe que está aqui, se eu perguntar para qualquer mãe que está aqui, você mãe que está em casa, se você está criando o seu filho para a morte, você vai dizer assim, ó, misericórdia, jamais eu quero que isso aconteça com o meu filho. Jamais eu quero ver a morte do meu filho. Eu não quero que ele morra. Aquele seria, sem dúvida, o dia mais triste da vida daquela mulher. Apesar da disposição espiritual daqueles que alegremente seguiam Jesus, e também da solidariedade fraterna daqueles que acompanhavam a mulher, parece que ninguém conseguia compreender a dor que ela sentia. E o pior, não conseguiam confortar o seu coração. Ninguém, exceto Jesus. Ninguém, exceto Jesus. E qual é a ideia, queridos, desse texto para nós hoje? Eu dizia para a irmã Cissa, antes de começar o culto essa noite, em Cristo nós temos esperança. Ele é a esperança da glória. Nele nós confiamos sim, a esperança que nós temos é depositada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nele nós temos a esperança. E nós vamos acompanhar algumas situações dessa mãe. A primeira delas é que ela estava clamando em lágrimas, sim. O verso de número 13 vai dizer: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. A dor do coração daquela mãe que perdera seu filho era expressa através de lágrimas. E eu digo mais uma vez, talvez você que esteja aqui hoje, você que teve a perda do seu filho e você talvez ainda chora até hoje. Talvez você ainda sente essa dor no teu coração até hoje. Talvez você sente esse desalento até hoje, mas deixa eu te dizer, Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. E Ele quer dar um fim ao teu pranto essa noite. Aquela mãe estava clamando, ela estava com um pranto imenso, irmãos. E o que chamou a atenção de Jesus aí para com essa mulher, encheu o coração dele de compaixão, logo que ele a viu.
Logo que ele olhou para aquela mulher, ele sentiu uma enorme compaixão, e ele se encheu de compaixão, e quando Jesus se enche de compaixão, irmãos, o milagre chega, o milagre vem. O milagre veio. Se aquela mãe estivesse indiferente, conformada, nada poderia ter acontecido. Oh, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. As lágrimas de um pai ou de uma mãe, quando clamam por um filho perdido, tocam o coração do Salvador Jesus. Elas tocam o coração do Senhor Jesus. Viu, irmã Cissa? Toca o coração de Deus quando tu chora, quando tu clama, quando tu ora pela vida do teu filho, minha irmã. Isso toca o coração de Deus, irmãos. Isso mexe com a estrutura do nosso Deus, ele se compadece. A oração de um pai ou de uma mãe movem as estruturas celestiais e desencadeiam ordens e ações do trono de Deus. Ele se compadece profundamente, ele se importa genuinamente e ele age de forma certa, diácono Rogério. De uma forma certa. Se os seus filhos, que são herança do Senhor, estão longe de Jesus, não se conforme com isso, querida. Não se conforme com isso, não se iluda por serem bem-sucedidos, talvez materialmente. Chore por eles diante do Senhor, em oração perseverante, crendo no poder do Salvador. Deus há de trazê-los à vida. Deus vai trazê-los à vida. No final do verso 13, Jesus fala à mulher assim: não chores. Não era uma censura de Jesus ao choro daquela mãe que estava sofrendo. Pelo contrário, foi uma palavra de grande esperança para aquela mulher. Como se estivesse dizendo assim, ó, preste bastante atenção. Quando Jesus diz para aquela mulher assim, ó, não chores. Não chores. E você pode sentir ele dizendo isso para você essa noite, não chores. Não chore. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu ouvi a sua oração. Eu vi as suas lágrimas. E agora, a sua causa, ela é minha. A sua causa, ela é minha. Como se Jesus estivesse dizendo assim, Rogério, deixa tudo comigo. Eu vou resolver. Confie, mulher, e veja o que eu vou fazer. Oh, minha irmã, ouça o Senhor falar isso contigo nessa noite. Ouça o Senhor falar ao teu coração nessa noite, meu irmão. Ouça o Senhor te dizer nessa noite, confia, a tua causa agora, ela está em minhas mãos. Você somente pode confiar e ver o que eu vou fazer, o extraordinário, o sobrenatural, aquilo que você achava impossível, vai acontecer para o meu nome ser glorificado. Confia, confia, creia. Você crê que Ele pode fazer isso em sua vida e na vida dos seus? Diga amém, irmão. Ele pode fazer, viu, Alex? Ele é Deus, Ele é soberano, irmã Dora. Ele é Deus maravilhoso, irmã Zuína. Ele é o Deus que tem todo o poder em suas mãos, irmão Bruno. É só Ele que pode fazer acontecer, irmã Marta. Ele tem todo o poder em suas mãos. Oh, meu irmão.
Muitas vezes, e muitas vezes nós recebemos relatos de mães que estão chorando, que estão pranteando, que estão clamando pelos seus filhos. E esse choro dessas mães é um choro de dor, é um choro de tristeza, é um choro de decepção. Mas, irmãos, o que a palavra de Deus ela diz para nós, Diácono Rogério, é o seguinte, que o choro, ele pode durar uma noite. Mas o que acontece, irmã Deja? A alegria, ela vem o quê? Pela manhã. E pode ser pela manhã que virá a tua alegria. E pode ser pela manhã que o teu choro ele terá um fim, ele irá cessar para a glória do nome do Senhor. Pode ser em meio a isso tudo que você está vivendo, a essa decepção, a essa desilusão. Talvez você não se encontre aqui como essa mãe que perdeu verdadeiramente o filho nesse momento, até agora. Ela clamava em lágrimas, chorando, Noemi, pranteando, tristeza, dor no coração, pela perda do seu filho, o único filho, por sinal. Mas o sofrimento daquela mulher estava para chegar ao fim. O sofrimento daquela mulher estava para chegar ao fim. No encontro daquelas duas multidões, viria aquele que daria o fim ao choro dessa mulher. Viria aquele que iria tocar de uma forma maravilhosa e trazer aquele filho à vida. O toque maravilhoso de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. O toque maravilhoso de Jesus. No verso 14 do capítulo 7, está dizendo assim, queridos: chegando-se, tocou no esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te ordeno, ou eu te mando, levanta-te. E só para vocês entenderem aqui essa situação, meus irmãos, o que estava acontecendo ali no meio daquela multidão, Noemi. Um judeu, ele não poderia de maneira nenhuma tocar em um corpo que já estava morto. Por que ele não poderia tocar num corpo que estava morto? Sabe por quê? Porque seria considerado a pessoa que tocasse como imunda. O negócio era sério. Mas Jesus, ele quebra tudo isso. Nem mesmo o sacerdote, poderia fazer isso. Nem mesmo ele poderia tocar nisso, nem um parente próximo. Aí vem aquele que, considerado como alguém estranho. Hoje nós estamos vivendo isso, né? Não podemos ter uma aproximação, muitas das pessoas. Estamos mantendo aí o distanciamento social por conta da pandemia. Mas nós vemos Jesus, o único que pode quebrar esses protocolos, irmãos. O único que pode quebrar os protocolos, ele faz, ele pode quebrar sim. Jesus é o que tem todo o poder, e ele quebra os protocolos religiosos e sanitários de sua época, e se aproxima do menino que estava morto. E então, Jesus, tão sensibilizado com o choro daquela mãe, tão cheio de compaixão por ela, ele se aproxima do cortejo que a estava seguindo, ele coloca-se ao lado do caixão. Imagina a cena, Jesus se aproximando do caixão e tocando no menino que estava morto. O interessante não foi Jesus que ficou imundo, mas foi o menino que voltou à vida. Louvado Deus! Que toque maravilhoso, irmãos! Oh, queridos, e deixa eu te dizer, quando nós clamamos,
Quando eu e você clamamos, Jesus se aproxima e toca. E sabe onde Ele toca? Ele vai tocar bem no nosso problema. Exatamente ali, Marta, Ele toca exatamente no nosso problema. Quando nós clamamos a Ele, Ele toca exatamente em nosso problema. Ele não tem medo, Ele é maior do que tudo, não há nada difícil demais para Ele, nem situação alguma que não possa transformar. Ele tem todo o poder. Jesus, Ele nunca fica distante, insensível à nossa dor, mas Ele está conosco, bem pertinho de nós. Ele está contigo, meu irmão, Ele está contigo, minha irmã, bem pertinho de você. Ele não está insensível à tua dor, não, nunca pense isso. Ele está juntinho de você, viu, irmã Vani? Ele está pertinho de ti, meu irmão Toninho. Ele está pertinho de você. Ele está vendo tudo, Ele está assistindo tudo. E a qualquer momento, irmã Vani, Ele vai tocar bem na sua dor e vai curar. Oh, glória, que toque maravilhoso, irmãos. Que toque maravilhoso é esse de Jesus? Nós precisamos orar para que Jesus, Ele toque nossos filhos. Você, filho, precisa orar para que Jesus toque o teu pai, a tua mãe. Você precisa orar. Você precisa clamar. Talvez eles não estejam mortos fisicamente, mas talvez, Léo, estejam mortos espiritualmente. E você precisa orar a Deus, independente dos problemas que possam ter causado esse afastamento. Jesus, Ele pode tocar e pode trazer a vida. Onde Jesus toca, tudo se transforma, irmãos. A lepra, ela sai. O cego volta a enxergar, irmão Bruno. O coxo começa a andar. O mudo começa a falar, irmã Dora. Porque Ele toca. E onde Ele toca, o milagre acontece. O milagre vem, irmão Laélcio. Ele vem, minha irmã, meu irmão, ao teu encontro. Onde é a tua dor? Qual é o problema que você está passando ou que o teu filho está enfrentando? Nós estamos orando por uma mãe que está passando por um momento de aflição. Nós daqui a pouquinho vamos orar, continuar orando por ela. A nossa irmã Tatá está com um filho ali internado em Conquista, ainda inconsciente, sedado. Os médicos estão tirando o sedativo ali aos poucos. E a questão é que ele sim está, vamos usar a palavra, ele está inconsciente, ele não consegue falar. Mas eu creio, querido, eu creio que se Jesus estiver ali do lado dele, eu creio que ele está, e tocar nele, ele pode sim retornar à vida para a glória do nome do Senhor. Eu creio nesse poder do Senhor Jesus de curar. Eu creio nesse poder da transformação que Jesus faz na vida do ser humano. E eu não sei qual é o tipo de problema que você esteja enfrentando, talvez com teu filho. Talvez você esteja enfrentando esse problema com teu filho. Talvez você esteja enfrentando esse problema no teu relacionamento, com teu esposo, com tua esposa. Olha, Jesus pode tocar. Ele pode tocar e fazer com que tudo se transforme. Ele pode transformar, irmãos, a tristeza em alegria abundante. Aleluia! Ele é Jesus, o Todo-Poderoso, irmãzinha. Ele é o Criador de todas as coisas. A alegria daquela mulher voltou, irmão Bruno.
ela voltou a ter alegria. Aquele era, sem dúvida, algum dia mais triste da vida daquela mãe. Mas aquela caminhada rumo ao cemitério, ela não seria ainda mais triste. A volta do cemitério é sempre pior. Eu me lembro quando o Senhor recolheu a nossa Amanda. Eu já contei isso para os irmãos. E eu via, quando eu li esse texto, eu lembrava desse episódio. E quando no mesmo dia, Rogério, eu tive que ir lá no fórum e fazer a certidão de nascimento da Amanda. Eu saí de uma porta, Marta, e fui para outra porta e fazer já a certidão de óbito da Amanda. Irmão, só quem perdeu um filho sabe a dor que é. Mas eu louvo a Deus porque foi propósito do Senhor. O Senhor estava no controle de todas as coisas. O Senhor sabia de todas as coisas. Mas o que eu estou querendo dizer é isso. Só quem já passou pela perda de um filho sabe o tamanho da dor que é. Como dói o coração. E quando nós fomos para o cemitério, ali ainda vendo a Amanda, 70 centímetros, cara do pai. E ali quando nós a colocamos, quando nós a enterramos, quando voltou, quando eu cheguei em casa, irmãos, eu não contive as lágrimas. Eu desabei, eu chorei, e eu pranteei. Mas em todo tempo eu dizia, Deus é bom. Deus é bom. E o Senhor, Ele transformou o meu choro em alegria. Assim como essa mulher, como a alegria daquela mulher, foi transformada em alegria. O filho daquela mulher foi restituído vivo para a sua mãe. Pensa a alegria agora. Pensa, irmãos, dá para você imaginar o momento, Rogério, em que ela estava ali seguindo, triste, abatida, Noemi, o coração sangrando, dilacerado, cortado, Marli, esbagaçado totalmente, em ver o seu filho ali no caixão, e daqui a pouco aquela mulher voltar para casa, segurando na mão do filho, beijando aquele filho, abraçando aquele filho, tocando, irmãos, para ver se é verdade mesmo, será que isso está acontecendo mesmo? Eu acho que demorou um pouco para ela voltar assim, falar, meu Deus, o meu filho está aqui novamente. Eu não sei se você que está aqui nessa noite tem um filho, que talvez se afastou dos caminhos do Senhor, talvez um parente teu que está nas drogas, na perdição, no caminho que está levando à morte, talvez você conhece alguém, talvez tenha um parente seu que você conhece, que está nessa situação, mas deixa eu te falar, Jesus é aquele que pode trazer a vida, ainda que esteja morto, Ele vai reviver, e quando Jesus ele chega, algo acontece. Não desista de clamar, não desista de orar. Como igreja do Senhor Jesus, nós devemos imitá-lo sempre. Há muitos que sofrem com seus filhos em situações terríveis, em tantos sentidos. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento, à dor e às lágrimas de pais e mães por seus filhos. Precisamos não apenas olhar, mas ver com os olhos de Jesus, que se importa, se compadece, se aproxima, toca e fala palavras de vida. Quando Jesus intervém, ainda hoje, por meio do seu povo, Ele traz vida a tantas pessoas. Ele abençoa tantas famílias, transforma tantas histórias. Ele devolve a alegria, a esperança e o sentido da vida. E aqueles dias, Diácono Rogério, que eram só de tristeza, tornam-se os dias mais felizes de nossas vidas, na presença de Jesus.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Você pode estar chorando hoje, mas pode ser que a tua alegria venha amanhã, quando você acordar. Você pode até estar mesmo desesperado hoje, mas pode ser, irmão Alex, que a tua alegria venha amanhã, irmã Ailda, talvez a tua alegria venha amanhã, minha irmã. Talvez amanhã vocês recebam aí a notícia: olha, ele retornou para os caminhos do Senhor, louvado seja Deus. Jesus transformou, Jesus mudou a vida daquela pessoa que estava, pastor, olha, nas drogas, na prostituição, na homossexualidade. Jesus transformou, restaurou aquela vida, pastor, para a glória do nome dele, porque ele tocou, ele mudou, ele restaurou, ele libertou, aleluia. Ele trouxe a vida, assim como eu e você estávamos um dia, perdidos em nossos pecados, afastados do Senhor. Ele nos trouxe a vida. Pela cruz, Ele nos salvou. Pela cruz, Ele nos libertou. E hoje você pode cantar: eu sou livre, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Mas você precisa orar por aqueles que ainda precisam, que carecem dessa salvação. E isso cabe a mim, cabe a você, cabe a nós. Orar pelos nossos filhos, interceder por eles, pedir a Deus que os conduza, que os traga de volta à vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Continue clamando com lágrimas, continue chorando. Sim, a qualquer momento Ele vai tocar. E quando Ele tocar, o milagre virá. Algo extraordinário vai acontecer. A tua alegria, ela vai voltar. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a ter a alegria, o prazer, a alegria de ver o teu ente, o teu parente, aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor mais uma vez aqui à frente, nesse momento. Gostaria que cantássemos essa última canção, Para Sempre. Mais uma vez. Pudéssemos louvar a Deus com essa canção neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Gostaria de te convidar a se colocar de pé nessa hora. Nós vamos cantar essa canção, entoar esse louvor a Deus. Para sempre Ele exaltado é. Para sempre glorificado Ele é. Para sempre engrandecido Ele é. Jesus é aquele que pode ressuscitar. Ele pode ressuscitar os teus sonhos. Ele pode ressuscitar aquilo que porventura esteja morto em tua vida. Assim como a morte, ela não conseguiu vencer Jesus. Jesus é aquele que pode determinar em tua vida que a morte, ela não pode desfazer aquilo que Deus tem para você. E Ele é aquele que dá a ordem. Ele é aquele único que ordena para a tua vida aquilo que por acaso você acha que está perdido. Ele faz com que volte a ter a vida. Ele ressuscita os mortos.
Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Então cante nessa noite. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz cessou seu amor. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou. Deus Pai o abandonou. Cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou. A morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá, seu grande amor. Ó morte, onde está? Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele é aquele que faz ressuscitar, irmão. Ele faz ressuscitar, aleluia. Vamos cantar, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O Cordeiro
para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Te adoramos nessa noite, ó Pai. Te adoramos nessa noite, Senhor, porque cremos, porque confiamos que há esperança para a árvore cortada. Oh, aleluia! Que ainda que na seca envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança, irmãos. Há esperança. Há esperança para o Vinícius que está internado naquele leito de hospital. Há esperança para ele. Há esperança. Há esperança para Ieda. Há esperança para o Marcelo, ali em São Félix do Coribe, Santa Maria da Vitória, que foram diagnosticados com o Covid-19. Há esperança. Há esperança. Oh Deus, visita o Marcelo, visita, Senhor, a Ieda, Pai, nesse momento. Oh Deus, toca, Senhor, com tuas mãos de poder, com tuas mãos de cura, com tuas mãos de restauração, Senhor. Toca em Josafá, Senhor. Oh Deus, faça o teu nome ser glorificado, Senhor. Faça o teu nome ser exaltado, Senhor. Deus, toca na Adriana e no Fábio. A Adriana, sobrinha, Senhor, da nossa irmã Dora. Toca, Senhor, naquele casal nessa hora e traz a cura, Senhor, a restauração para a glória do teu nome. Oh Deus, a tua igreja tem orado pela vida do nosso pastor Renildo, e nós temos visto, Senhor, o teu toque sobre a vida dele, Pai. Ele está se recuperando, Senhor. A saúde dele está sendo restaurada, porque o Senhor está tocando, Pai. Deus, toca em cada filho, Senhor. Toca em cada mãe, toca em cada pai, Senhor. E traz, Senhor, a vida. Traz de volta a vida, Senhor. Oh, meu Deus. Oramos, Senhor, pelas famílias, ó Deus, da nossa cidade, por mães que estão desesperadas, sem saber o que fazer, e ver o seu filho se atolando nas drogas, na prostituição, e se encontram desesperadas, tristes, cabisbaixas, sem esperança desses filhos retornar, de voltar à vida. Ah, Deus, mas nós vimos nessa noite que é possível, Senhor. Nós vimos nessa noite, através da tua palavra, que é possível, Senhor. Ah, meu Deus, tem mãe chorando aqui nessa noite, Senhor, por seus filhos. Tem mães clamando aqui nessa noite por seus filhos, Senhor. Tem mães pranteando aqui nessa noite por seus filhos, Senhor. Tem filhos nessa noite clamando por seus pais, Senhor. Ah, Senhor Jesus, traz de volta, Senhor. Traz de volta a vida, Senhor. Traz de volta a alegria, Senhor. Ah, Tu és o Deus que pode fazer. Ainda que esteja morto, o Senhor pode ressuscitar. E eu digo ainda mais, ainda que esteja cheirando mal, o Senhor pode fazer ressuscitar, porque a tua palavra diz que Lázaro já estava morto. Não foi há um dia, não foi há 2 dias, não foi há 3 dias, mas ele já estava morto há 4 dias. E o Senhor disse: tirem a pedra, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu caminhando, provando que o Senhor é o Deus que faz aquilo que está morto retornar à vida.
Em tuas mãos está todo o poder. Oh, aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Deus, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Agradecemos a ti, Senhor, mais uma vez por este culto. Agradecemos a ti, Senhor, por este momento tão precioso de estar em tua presença, de estar, meu Deus, buscando a tua face e glorificando o teu nome, Senhor. Que possamos, ó Deus, olhar para a tua palavra e ver realmente, Senhor, que há esperança, Senhor, mesmo em meio à morte. O Senhor é aquele que traz a vida para a glória, para a honra e para o louvor